Então, muito boa tarde a todos. Estamos a dia 19 de setembro e, passado um mês da nossa última apresentação do caso clínico, vamos agora fazer a apresentação de um novo caso este mês de setembro, e temos connosco aqui a farmácia Olan Almancil e esta farmácia investiu aqui algum estudo no tema sobre o aconselhamento na dispensa de sensores de monitorização da glicémia, a dispensa e, obviamente, depois o apoio do utente e do cliente que temos ao balcão para a aplicação desses sensores de monitorização da glicémia. É um tema muito moderno, muito atual e, portanto, desde já bem-aja à farmácia. Temos o Dr. Pedro e a Dra. Catarina e passo-vos a palavra. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou o Pedro, da farmácia Almancil. Eu sou a Catarina. E hoje, para esta sessão, então, trazemos o fluxograma de dispensa e aplicação de sensores da monitorização da glicémia, como a Cátia referiu. No caso que trazemos, é o Sr. José, que tem 61 anos, ele é gerente do hotel, e ele comanda antecedentes pessoais, ele é diabético tipo 2, há 10 anos, tem um índice de massa corporal de 35,5, corresponde a uma obesidade grau 2, a última hemoglobina glicada que ele tem é de 8,5, é um fumador ativo, é sedentário e hipertenso. Na medicação atual que nós temos acesso para o tratamento da diabetes, ele faz insulina, glargina, 100 unidades internacionais por mililitro, faz 45 unidades à noite, e faz a insulina aspártica 4 unidades antes das refeições, se a glicémia for superior a 180 mg por decilitro. Também faz a metformina com sitagliptina, 1000 mg mais 50 mg 2 vezes por dia. O objetivo terapêutico que ele definiu com o médico nesta última consulta foram ter um tempo de intervalo de referência entre os 70 e os 180 mg por decilitro. O Sr. José vem à farmácia com uma prescrição de um sistema de monitorização contínua da glicémia. Este sistema e esta receita é atual, já tem a portaria também identificada com participação do dispositivo, e na análise farmacêutica, junto com o Sr. José, nós temos alguns fatores a considerar, nomeadamente a idade, os 61 anos, o facto de ser diabético e de ter uma terapêutica complexa com insulina. O facto de ter a hemoglobina glicada elevada, e eu ter referido, ser hipertenso, ter hábitos tabágicos e ser sedentário. Na verificação prévia, com o Sr. José, verificamos então se o dispositivo era para o próprio e se era a primeira utilização que ele confirma. Sendo a primeira utilização, então confirmamos a motivação e as expectativas, se está preparado para a utilização do dispositivo, se sabe como utilizar, se abordou isso com o médico. Verificamos também que não há contraindicações cutâneas relatadas, não tem feridas, alergias conhecidas a adesivo para o dispositivo, não existem interações medicamentosas, porque o dispositivo não tem ação farmacológica, e fizemos então com o Sr. José a confirmação da prescrição. Questionando se o seu médico prescreveu este dispositivo para melhorar o controle da diabetes e facilitar a monitorização da glicémia, ao qual diz que sim. E fizemos uma explicação breve sobre este dispositivo, dizendo que este sistema mede a glicémia no líquido intersticial, evitando as múltiplas picadas no dedo e permitindo então uma leitura contínua e um maior controle no tempo-alvo que ele definiu com o médico, que era entre os 70 e os 180 mg por decilitro. Mais à frente falamos no que é que responde ao tempo-alvo. Nas informações ao utente, nós então informamos o utente sobre como aplicar o sensor, a duração é conforme a indicação do fabricante, normalmente é 14 dias, a leitura com o leitor ou o telemóvel, falamos sobre as precauções, que não deve ser aplicado sob a pele lesionada, manter-se seca nas primeiras horas e ter cuidado com choques físicos. Fizemos a confirmação da compreensão da informação que lhe prestamos, pode mostrar-me como vai aplicar o sensor ou que fará se o sensor se descolar antes do tempo. E se sabe interpretar então os resultados. Se necessário, reforçar que a glicémia no intervalo deve então estar entre os 70 e os 180 mg de decilitro, que era o que ele tinha confirmado com o médico, e que ele pode fazer esse controle de uma forma regular.
Também falamos sobre as setas de tendência que aparecem no dispositivo, se está a subir, se está a descer ou se mantém no intervalo, e fazemos algumas recomendações adicionais, que em caso de sintomas discordantes, ou seja, se tiver hipoglicemia suspeita e que não esteja no alerta do sensor, então deve confirmar com o teste capilar, o teste de picada no dedo. Incentivar o registro e a partilha das leituras com a equipa médica e reforçar as medidas não farmacológicas para o Sr. José, nomeadamente a cessação tabágica, a atividade física e o plano alimentar. Também a nível das recomendações adicionais, falar que os sensores da glicémia e os seus aplicadores não são considerados medicamentos nem resíduos hospitalares, mas sim dispositivos médicos de uso único. E, portanto, o sensor deve ser colocado nos corta-perfurantes na farmácia ou entregues num serviço próprio e não colocados no lixo comum. E o dispositivo, os leitores são resíduos de equipamentos eletrónicos e, portanto, não devem ir para o valor médio, devem ser colocados no respectivo contentor. Falando também acerca das novas regras de comparticipação destes dispositivos, que encontram-se atualmente em vigor e que foram publicadas pelo Infarmed, referi o seguinte, que a prescrição destes dispositivos está restrita a especialidades de endócrino, medicina interna, pediatria e MGF. As receitas anteriores a 8 de agosto de 2025 continuarão válidas. As novas prescrições devem ser feitas por via eletrónica e mencionar então o regime excepcional de comparticipação. Qual é o objetivo deste regime de comparticipação? É garantir que os dispositivos comparticipados cheguem a quem realmente necessita deles. Falando assim em termos mais científicos e falando da diferenciação entre a medição capilar e a monitorização contínua da glicémia, a medição capilar mede a glicémia num único momento, não mostra o que acontece antes da medição, nem a tendência após a realização do teste, enquanto que a monitorização contínua da glicémia mede o líquido no líquido intersticial 24 horas por dia, mostra o histórico, o valor atual e a tendência. As tais setas de tendência que eu falei anteriormente, se está a subir, se está a descer ou se está estável. Os valores da glicémia intersticial obtidos pelo sensor podem ser diferentes da glicemia capilar, uma vez que existe algum atraso entre eles. Isto aqui é importante também explicar ao utente. Esta diferença é mais acentuada quando os valores da glicemia oscilam mais rapidamente e são muito baixos, no caso de hipoglicemia, ou muito altos no caso de hiperglicemia. Qual é a vantagem da utilização destes dispositivos? São mais práticos, menos dolorosos, têm um número ilimitado de medições, têm a possibilidade de definir alarmes para hipo e hiperglicémias, dão dados e gráficos para avaliar os padrões de glicémia, que podem ser partilhados com a equipa médica e, de certa forma, melhora a qualidade de vida e o controle glicémico. Quais é que são as desvantagens? O valor pode estar atrasado 5, 10 minutos em relação à glicémia capilar, a necessidade de confirmar valores extremos na ponta do dedo, com a ponta do dedo, problema com o sensor, nomeadamente alergias, a descolagem do sensor e o preço, sobretudo quando não são comparticipados. Aqui nós tradicionalmente usava-se a hemoglobina glicada, que é a média dos últimos 3 meses, mas este não mostra a variação da glicémia ao longo do dia. Com os sensores da glicémia, então surgiram novas métricas e este gráfico vem trazer isso mesmo, que é o que nos aparece no relatório que o sensor e a aplicação nos mostra, como avaliar o controle glicémico com a monitorização intersticial. Então, este gráfico mostra-nos o tempo-alvo, que idealmente deve ser superior a 70% no período, mede-nos o tempo acima do alvo, mostra-nos o tempo acima do alvo, desculpem, que idealmente deve ser inferior a 25%, e o tempo abaixo do alvo, que deve ser inferior a 5%. A glicose média, que é o valor médio no período analisado, por exemplo, aqui temos o período de 24 horas, o indicador de gestão de glicose, que é a estimativa da hemoglobina glicada, baseada então nestes dados que nos dá o sensor, e a variabilidade da glicose, que deve ser idealmente inferior a 36%. E é nesta parte aqui que também podemos prestar um bom aconselhamento ao balcão, porque os utentes podem muitas vezes vir com dúvidas acerca de como interpretar. Quem é que pode beneficiar com a monitorização da glicose intersticial? Embora possam ser úteis para todos os doentes, pessoas com esquema intensivo de insulina são pessoas que beneficiam com este controle, doentes com hipoglicémias assintomáticas
sem sentir os sintomas típicos, doentes com uma grande variabilidade glicémica, pois o sensor ajuda a identificar padrões e ajustar então o tratamento. Em termos de atendimento da tal prescrição que nós mostramos ao início, simulando essa situação, nós aqui na farmácia questionamos a pessoa, ainda por cima sendo uma primeira vez que vai usar o dispositivo de controle da glicémia, se pretende que nós lhe apliquemos o sensor. E então aí, em contexto de gabinete, podemos acompanhar melhor este utente. Há um código da OLAN, um CNP, para registarmos, neste caso ainda temos a PVP0, mas permite também a nós na farmácia acompanharmos quantas pessoas conseguimos abranger com este tipo de intervenção, que é uma intervenção farmacêutica 1 para 1 em gabinete. Então, há várias marcas de sensores, hoje em dia há 3 marcas no mercado, sendo que uma delas é que é comparticipada pelo SNS. A aplicação do sensor deve ser sempre feita segundo as informações que cada fabricante indicar. E assim, nós depois temos aqui esta situação. No gabinete temos mais tempo para falar com a pessoa e enquanto desinfetamos a pele com álcool a 70, sentamos a pessoa, podemos ir perguntando como é que anda a monitorizar a sua glicose. Portanto, este senhor não usava antes um sensor e os níveis não estavam efetivamente controlados. Ainda assim, agora passando a usar um sensor, nós temos um posto de colheitas de análises clínicas, caso algum dos médicos que o segue indique novas análises. E também podemos perguntar como é que é a alimentação, os hábitos alimentares da pessoa, e nós temos sempre a consulta Nutrição OLAN, para a qual podemos fazer o encaminhamento desta pessoa, para fazer um plano nutricional adequado às suas condições de saúde. Além disso, também temos sempre a revista H com uma receita saudável escrita pelas nutricionistas da OLAN, que é logo assim, para desbloquear a conversa, tem logo ali uma primeira receita saudável, e perguntar como é que anda em termos de sensibilidade nas extremidades, nomeadamente nos pés, e indicar que existe o serviço de enfermagem da OLAN para evitar que tenha menos sensibilidade e evitar no limite alguma amputação. Portanto, no gabinete conseguimos fazer o tal atendimento holístico e um atendimento de excelência e conseguimos cruzar com os outros serviços complementares que temos na farmácia. Hoje em dia também já existem adesivos para cobrir o sensor. Nós aqui temos alguns utentes fidelizados à aplicação do sensor feita pela equipa da farmácia e que pedem sempre o adesivo. Já não dispensam o adesivo. Entretanto, também já há adesivos com várias cores e padrões para todos os gostos. E pronto, aqui temos a imagem de um dos que existe no mercado. Eles depois têm uma aplicação e também para quem não se adaptar ao smartphone, normalmente também tem um leitor para fazer as medidas. Nós aqui notamos na farmácia que é muito útil este tipo de sensores para pessoas que já têm alguma dificuldade de motricidade fina e para pais com filhos diabéticos. Nós notámos muita diferença quando o sensor começou a ser comercializado, tínhamos aqui algumas crianças diabéticas e estes pais realmente sentem um alívio de conseguir acompanhar melhor a criança e até está a dormir e conseguem ir medir como é que está a glicémia. Isso faz mesmo uma grande diferença naquela família. Pronto, e depois temos aqui as referências bibliográficas e alguma questão é só dizer. Obrigada.